Bom, galera, vamos lá. Consegui aplicar o efeito de envelope em objetos. Aqui eu já trouxe uma referência. Já tem aqui um logo de barbearia. E a gente vai usar o efeito de envelope para chegar em algo próximo a isso. Começar lá com a ferramenta de texto. Vamos digitar o que a gente o texto que a gente vai aplicar o efeito. Dei um clique ali e começo a digitar. Voltei com a ferramenta de seleção, vou só aumentar o texto aqui para ficar mais fácil de visualizar. Aqui na barra de propriedades eu posso alterar o tipo de caractere aqui e deixar tudo mais personalizado. Eu vou usar essa fonte aqui mesmo. É o mesmo texto, mas aqui a gente não consegue simplesmente dobrar ele aqui usando as opções que tem. Para a gente fazer isso, a gente vai lá em Objeto, Distorção Envelope e Distorcer. Aqui o meu já estava marcado como padrão. Aqui no estilo a gente escolhe o tipo de distorção que ele vai fazer. Caso vocês não tenham, o de vocês não está atualizando automático aqui, é só marcar a caixinha de pré-visualização. Aí toda vez que vocês alterarem no estilo aqui, ó, vocês conseguem ver o que está acontecendo em tempo real com o objeto de vocês. O que a gente vai usar para esse texto aqui é esse daqui, tipo abóbora. Aqui eu estou com um valor negativo, na opção aqui de dobrar, é o quanto que ele vai dobrar esse texto para cima ou para baixo. Para baixo é um valor negativo e para ele ficar para cima a gente coloca aqui, ó, valor positivo. Para esse tipo aqui eu acho que aqui, ó, 16%. Pronto, ficou como eu imaginava. Só dou um clique em OK. Cliquei em OK. Nosso texto está aqui, ó, dobrado como a nossa referência. Eu posso fazer algumas alterações ainda nesse daqui, porque lembra, ele era um texto, um objeto de texto, que eu apliquei um efeito. Então, toda vez que eu selecionar ele aqui, ó, ferramenta de seleção, selecionei esse cara, lá em cima na barra de propriedades, o que aparece são as opções do efeito. Ó. Eu estou usando o efeito envelope, do estilo abóbora, e dobrando 16%. Se eu quiser editar o texto que está aqui dentro, esqueci, troquei uma letra, alguma coisa assim, ou até mesmo a cor dele, porque pode ver que não aparece a cor de preenchimento, eu venho aqui, ó, nesse outro botãozinho aqui está marcado como editar conteúdos. Dou um clique nele e o que acontece? Agora eu estou editando o que está dentro do nosso efeito. E daí aqui eu consigo trocar a cor. Pode ver que ele vai trocar a cor do texto, mas ele não perde o efeito. Posso trocar o tipo de fonte ali, o caractere, ou o estilo dela. E o texto continua, e o nosso efeito ali continua intacto. Ó, vou voltar para a edição do efeito. Fui lá, mudei a cor, mudei o estilo do caractere, troquei a fonte ali por outra, mas o efeito ele vai manter. O que acontece é que na hora de finalizar um arquivo, de fazer o que seria, digamos, o vetor final dessa marca aqui, até mesmo para depois a gente conseguir aplicar os efeitos de sombra e outras coisas, essa marca ela não pode ficar com esse efeito, ela tem que voltar a ser um objeto. A gente tem que definitivamente aplicar esse efeito no texto e transformar ele num objeto aqui para a gente. Para fazer isso a gente vai selecionar nosso texto, vamos lá em Objeto e Expandir. Vai aparecer um menu aqui perguntando o que a gente quer expandir. Aqui a gente está marcado Objeto e Preenchimento. Só vou clicar no OK.
Olha lá em cima na barra de propriedades o que aconteceu. Agora ele voltou a ser ter as propriedades de um objeto qualquer. Poderia até ser como se fosse uma forma básica. Olha, vou desenhar uma forma básica aqui só para vocês verem. A mesma barra de propriedades aqui que eu tenho desse objeto é a do nosso texto. Então, o que aconteceu é que ele pegou tudo aquilo que estava com um efeito somado dentro do texto e transformou num objeto único. A partir daqui, agora, desse cara, do jeito que ele está, a gente conseguiria aplicar mais efeitos, até a sombra ali como está, ou distorcer os pontos dele usando a seleção direta, qualquer outra estilização para ele ficar mais com a cara de marca. O que acontece aqui? Ó? Aqui a gente tem, além do The Barbershop, nossa referência, a gente ainda tem um outro objeto abaixo com um texto dentro. Se eu fosse fazer ele agora, ou até mesmo antes, eu não conseguiria acertar essa curvatura aqui, teria que ficar algo muito feito de olho, assim. Então o que a gente pode fazer é criar também esse efeito envelope num grupo de objetos. Vamos lá então criar esse efeito envelope num grupo de objetos. Deixa eu só arrastar esse cara para baixo. E para isso, a gente vai lá na ferramenta de texto. Vamos digitar ali. Digitei The Barbershop, voltei para a ferramenta de seleção. Vou só aumentar ele aqui para ficar mais fácil de visualizar. Vou digitar mais um texto aqui, que vai ser o que vai estar embaixo. Vamos colocar aqui, desde 1920. Vou aumentar um pouco esse texto aqui para a gente conseguir visualizar bem ele. Esse texto está dentro de esse texto menor aqui está dentro de uma forma. Vamos só desenhar essa forma básica aqui, com a ferramenta de retângulo mesmo. Desenhei. Lá na barra de propriedades, vamos alterar a cor dela um tom de vermelho, pode ser. Volto com a minha ferramenta de seleção e vou posicionar esse objeto aqui junto com o meu texto. Caso ele ficou na frente, como aconteceu aqui com o meu, clico com o botão direito no objeto que está aqui, preenchido em vermelho, a nossa forma básica. Vou ali em ordenar, ou arrange, como está em inglês, e vou clicar no enviar para trás. Cliquei no enviar para trás lá, ele foi para a última posição da ordem dos nossos objetos aqui nessa camada e o nosso texto apareceu. Vou selecionar esse texto menor e alterar o preenchimento dele lá em cima, na barra de propriedades, para branco. Vou alterar o caractere dele aqui, o estilo de caractere dele também. Vou só reduzir esse cara aqui para ficar mais proporcional. Pode ver que eles não estão centralizados, né? Vamos centralizar todo mundo aqui. Para fazer isso, selecionar esses três caras, tem duas opções. Ou vocês clicam fora aqui, criam essa caixa de seleção que pega nos três objetos. Ou seleciona o texto, segura Shift, seleciona o outro, segura Shift, seleciona o outro. Aqui ele está me dizendo que eu estou com esses três objetos selecionados. Com esses três objetos selecionados, a gente vem aqui na barra de propriedades. Aqui em alinhamento, vamos dar alinhar com a prancheta. E vamos clicar nessa opção aqui, alinhar horizontalmente ao centro. Agora está todo mundo centralizado ali. Todos eles no centro. A gente vai selecionar esses dois objetos de baixo aqui, nosso texto e a nossa forma. Só vou deixar ele um pouco mais próximo. Aqui ainda dá para acrescentar alguns detalhes aqui. Vamos acrescentar uns círculos aqui nas pontas, só para ficar mais parecido com a nossa referência. Para isso, lá na ferramenta das formas básicas, vem na ferramenta elipse. Posso desenhar o círculo em qualquer canto aqui. Para ele ficar concêntrico dessa forma que eu fiz, é só vocês segurarem, antes de clicar, Shift e Alt. Pode ver que até o cursor muda.
desenhe um círculo aqui de um tamanho específico. Ele já vai manter o mesmo preenchimento da forma ali, venho com a seleção, ferramenta de seleção, e vou mover ele aqui para o lado. Posicionei ele aqui, vou fazer o mesmo lá no outro lado. A gente não precisa desenhar ele de novo, a gente vai selecionar ele, não precisa clicar com o botão direito, vamos em editar, copiar, no editar de novo, colar na frente. Ele colou uma cópia desse nosso objeto no mesmo lugar que estava o outro. E agora, para arrastar ele até lá sem perder essa distância aqui, é só a gente segurar Shift, clicar nele, né, para começar a mover, e daí segurar Shift. Ou seja, ele não vai deixar a gente mover em outra direção que não seja no eixo de 90 graus. Trouxe aqui até no lado. Pronto. Já está mais parecido com a nossa referência aqui. De novo, preciso selecionar todos esses caras aqui para aplicar o efeito. Então, para fazer isso, ou eu clico e desenho essa área de seleção com o mouse, é só clicar e arrastar mesmo, para criar essa caixa de seleção. Ou venho em um por um, clica, segura Shift e vai clicando, até selecionar todos os objetos. Feito isso, pode clicar com o botão direito neles e agrupar, a opção que aparece aqui. Agora eles estão todos alinhados ao centro, está todo mundo junto, unido aqui, olha, eles não se soltam mais, eles viraram um grupo de objetos. E daí nesse cara aqui a gente consegue aplicar o efeito de envelope. Vamos lá em Objeto, Distorção por Envelope, Distorcer. Como a gente tinha acabado de aplicar o efeito no exemplo anterior, ele já deixou para a gente aqui, pré-definido a nossa última utilização. Foi o estilo abóbada com 16% de dobra aqui, de torção para cima. Pronto, selecionado tudo isso, editado aqui, setamos o nosso efeito, escolhemos as opções do nosso efeito, clicou no OK. Tá ali, o nosso efeito envelope aplicado num grupo de objetos. Aqui, da mesma forma, ele ainda vai ter a opção de editar os conteúdos, só que daí, como aqui é um grupo de objetos, ele vai funcionar de uma forma um pouquinho diferente. Se eu selecionei o meu objeto aqui, que eu agrupei, vou em editar conteúdos, pode ver que já não aparece mais só a opção de texto, porque eu não tenho mais só texto aqui, eu já tenho texto e as formas. Ou seja, quando eu criei esse grupo de objetos aqui, até pode ver que a opção de preenchimento aqui está com ponto de interrogação, porque ela não consegue dizer que tem um preenchimento só, porque tem o texto em branco, tem forma em vermelho, tem texto em preto. Essa é a única diferença. Eu conseguiria dar continuidade para alterar as cores disso daqui se eu fizesse o que a gente fez com esse cara aqui de baixo, que é expandir esse nosso grupo de objetos que está com o efeito envelope. Para isso, selecionei ele, veio em objeto, expandir. Ele pergunta o que eu quero expandir, o objeto e o preenchimento, deixo as duas caixas marcadas e dou um OK. Pode ver que nosso objeto continua agrupado aqui, ele não deixou de ser um grupo de objetos. E o nosso efeito agora perdeu as opções de edição. Bom, essa era a nossa atividade ali, o nosso exercício de como dobrar esse texto usando envelope. Isso é bastante utilizado, principalmente para a criação daquelas badges, daqueles selos promocionais e até mesmo, como a gente viu no nosso exemplo aqui, uma marca. Então é isso, galera. Vídeo rapidinho aqui só para explicar um pouco mais do que seriam
o efeito envelope e o que a gente consegue fazer com ele.